o governo deve entrar com pedido de repatriação de uma menina brasileira sequestrada no país em 2013. Ida Verônica Feliz foi localizada pela Interpol na Itália. Antes, a Justiça Federal tem que julgar o pedido que já chegou à corte em Mato Grosso e já foi distribuído. Caso assim, tem sido de grande repercussão na imprensa e chamam a atenção para o que está previsto no direito internacional e nos tratados assinados pelo Brasil com outros países. Você sabe a diferença entre repatriação e extradição? Nos últimos dias, essas expressões têm aparecido bastante na imprensa brasileira. Esta semana, a Justiça de Mato Grosso informou que vai pedir a repatriação de uma menina de 10 anos. Ida Verônica Feliz nasceu na Itália e veio para o Brasil com os pais biológicos ainda bebê. Quando tinha apenas 4 meses, foi abandonada e entregue à adoção. Com 8 anos de idade, em 2013, a menina foi arrancada da casa da mãe adotiva e 2 anos depois, encontrada na Itália. O pedido de repatriação vai ser repassado ao Ministério da Justiça e ao Itamaraty. Ela pode ter o direito à cidadania italiana, porque o pai dela é italiano, mas ela é brasileira também. Então o Brasil pode pedir a repatriação dela para o território brasileiro. Já um caso de extradição que tem chamado a atenção envolve Henrique Pisolato. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 470 a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Como tem cidadania brasileira e italiana, Pisolato fugiu do Brasil para não ser preso, mas acabou sendo capturado na Itália por uso de documento falso. O governo brasileiro pede que ele seja extraditado para que cumpra a pena no Brasil. A extradição é uma figura de direito internacional público, está previsto no Estatuto do Estrangeiro, é quando um estrangeiro cometeu um crime no seu país, ele vem para o Brasil e aí esse país ele pede a extradição dele para ele cumprir essa pena ou ser processada no país de origem. Agora, a Itália pode achar, por exemplo, que a pena a ser cumprida do Pisolato no Brasil é uma pena cruel por causa da situação das prisões brasileiras e pode decidir não extraditar o Pisolato. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada e professora, também doutora em Direito Internacional, Leila Bijos. Obrigada pela participação, boa tarde. Só para a gente reforçar, existem diferenças entre repatriação, deportação e extradição, né? Dá para a senhora reforçar para a gente? Cada caso é um caso. Extraditar, alguém cometeu algum delito no Brasil que feriu a soberania nacional, ok? Caso de porte de armas, de drogas, ele é extraditado. Deportar alguém, essa pessoa entrou no país com a documentação errada, uma documentação insuficiente, e ele não tem uma ficha pessoal que possa referendar a sua estada no Brasil, isso é um motivo para tirá-lo imediatamente do país. E a repatriação? Repatriar é no caso de um brasileiro ou uma brasileira que tenha sido levada para o exterior e que de repente está numa situação que precisa voltar ao Brasil. No caso de tráfico de mulheres, por exemplo, quando se descobre o local daquele covil e que a pessoa foi levada sem o seu consentimento, ela pode vir para o Brasil, voltar ao Brasil com todos os direitos e garantias. Esse é o mesmo caso, então, dessa menina que foi localizada pela Interpol na Itália. Ela é brasileira, ela é brasileira, os pais são estrangeiros, ela foi abandonada, é uma menina que precisa de proteção, é uma menina que precisa de ser assistida socialmente, nos seus direitos humanos, que precisa ter um contato social sadio, que precisa ir para uma escola e crescer com todos os direitos estipulados pela Carta das Nações Unidas de Direitos Humanos. E qual é o procedimento nesse caso? A Justiça Federal já confirmou que o pedido está lá. A Justiça julga esse pedido e aciona o governo federal, Itamaraty. Como funciona essa relação entre os países? Esses meandros, eles adentram em várias instâncias. Nesse caso,
a Justiça do Mato Grosso vai acionar ou vai trabalhar em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, que tem a chancela de contactar o governo da Itália, a Polícia Federal Italiana. Todos os documentos são enviados, todas as referências do caso, e essa menina vai ser repatriada ao Brasil para ter uma vida saudável. No caso em que houve um crime, por exemplo, né, no país com essa pessoa relacionada, tipo um sequestro, um rapto ou mesmo um tráfico de pessoas, essa pessoa pode voltar ao país mesmo não tendo finalizado o processo lá no país de origem? Se ela voltar ao país, ela será presa, ela será condenada, ela vai ficar em cárcere trancada. No caso dos pais da menina que foram julgados e considerados como não idôneos para cuidar dessa criança, e a justiça provou que eles precisam se reportar ao governo do Brasil que cometeram atos ilícitos, tráfico de drogas, ou morte, ou sequestro, eles serão julgados, eles serão presos, eles serão condenados. No caso da repatriação, é preciso que haja uma cooperação jurídica entre os países, não é mesmo? Como que isso ocorre? É um procedimento demorado? É rápido? Olha, nós temos aí as questões da diplomacia, a diplomacia internacional, da assinatura dos acordos internacionais bilaterais ou multilaterais. E nesse caso existe um acordo assinado com a Itália. O governo do Brasil pactuou esse acordo. Então, o governo da Itália, eu tenho certeza absoluta, vai ter o máximo prazer em colaborar com a justiça brasileira. E no caso de tráfico de pessoas, por exemplo, como funciona essa volta? A volta da pessoa é bancada por ela ou pelo governo brasileiro, no caso, ou pelo governo de onde a pessoa está? Se a pessoa sofreu um tráfico, quando ela chegou no país de destino, todos os documentos dela foram apanhados, foram trancados, ela ficou sem liberdade. Ela ficou em cárcere privado, sem contato com qualquer pessoa da família ou autoridade. Essa pessoa, ela não tem passaporte, ela não tem dinheiro, ela estava sendo expropriada ilicitamente num país estrangeiro. O governo do Brasil apoia. O governo do Brasil, através do Ministério das Relações Exteriores, vai providenciar passagem, documentação e todo o amparo que essa pessoa necessita. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei aqui com a doutora em Direito Internacional, Leila Bijos, esclareceu muito a respeito desse assunto para a gente. Obrigada pela participação. Foi um prazer. Até uma